Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião do Grupo Espírita Servos de Jesus, através do Facebook. Hoje, dando sequência ao estudo da Carta de Paulo, nós vamos continuar o estudo em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Recebendo o Valdir mais uma vez. Boa noite, Valdir. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado. Para dar início à reunião, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. A leitura de hoje é de número 101, Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os martírios. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quanto menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. A morte da imperfeição é nos livrarmos delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo programa bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível para agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante das condições angélicas. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entregamos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Com muita alegria, convido a todos a elevar o pensamento neste momento, entrarmos em sintonia com a equipe espiritual do Grupo Espírita Servos de Jesus, pedindo o amparo necessário essa noite para que os trabalhos possam ser realizados da maneira melhor possível, agradecendo sempre a oportunidade ao Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, pelo Evangelho que estudamos a cada instante, para que possamos fortalecer nossa caminhada com sabedoria, aplicando no dia a dia com o convívio com os nossos irmãos e conosco mesmo. Que a paz e a luz do nosso Pai possa adentrar a todos os lares aqui representados nessa noite. Que assim seja. Valdir, passo a palavra para você. Boa palestra. Obrigado. Então, boa noite a todos, Muito obrigado aí, o Lázaro. Obrigado aos nossos irmãos e companheiros aí do Servos de Jesus pelo convite, pela oportunidade. Nós estamos numa sequência de estudos, estudando as cartas do Paulo. Já estamos na carta aos Efésios e hoje nós vamos partir do capítulo 5, versículo 21, provavelmente até o capítulo 6, versículo 9. Esse é o assunto completo.
mas não vamos correr, como sempre, vamos tentar entender bem, porque esse é um dos pontos mais polêmicos da carta do Paulo, das cartas do Paulo. Então, vamos tentar entender da melhor maneira possível. Eu queria até aproveitar e fazer um convite a todos que estão nos ouvindo neste momento. Nós estamos criando, construindo vibrações positivas, vibrações boas para nós e para todos aqueles com quem convivemos. Nós estamos construindo vibrações para todo o planeta que está em dificuldade. Essas vibrações precisam ter uma coerência a partir dos nossos comportamentos cristãos. A gente vê ainda muita polêmica, muita discussão, muita acusação, muito descrédito para algumas pessoas e excessivos créditos para outras, e a gente às vezes fica no meio disso. Então, a sugestão que eu queria dar para todos, que é baseada exatamente no que a gente está fazendo nessas cartas do Paulo. Essas cartas chegaram para nós como um desafio para a gente estudar. Então, nós estamos estudando, ainda não tão minuciosamente, mas estamos estudando dentro do possível e dentro das nossas condições, inclusive, para chegar a um bom entendimento. Essa experiência, esse exemplo, ele precisa ser utilizado na vida. Se nós pegamos uma carta do Paulo, por exemplo, e lemos a carta e não entendemos nada, antes de tecer qualquer comentário, nós temos que procurar o entendimento do assunto, procurar o entendimento do que ele quis dizer com aquilo que está escrito. Nós precisamos entender que houve uma série de variações de 2000 anos para cá, as cópias, as transcrições, as traduções, interpretações vão fazendo uma série de mudanças. E nós precisamos entender isso, respeitar isso. Antes de criticar, nós precisamos penetrar na essência do ensinamento. O ensinamento de Jesus, ele foi modificado de alguma forma. Os escritos originais dos evangelhos, que foi em grego, para nós eles foram depois traduzidos para o latim, e depois de muito tempo depois de muitas cópias, muitas traduções e muitas discussões até, foi traduzido para nós em português. Mas foi traduzido para o francês, para o alemão, para o inglês, para todas as outras línguas. Com certeza, as palavras que utilizavam no grego, como foram utilizadas no hebraico também, que muita coisa foi dita em hebraico, depois passado para o grego, depois para o latim, depois para o português, no nosso caso. Claro que as traduções, claro que a palavra mais adequada para traduzir a que foi escrita para nós originalmente, por exemplo, no latim, nem sempre a palavra corresponde exatamente àquilo que estava escrito lá. Mas o que chegou para nós, chegou a palavra, que é a parte literal, e chegou a essência, que é a parte espiritual. Toda a doutrina espírita e toda a doutrina de Jesus estão nessa base. Se nós ficarmos discutindo traduções, palavras, a parte física, nós vamos perder a essência. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que é para a gente buscar o ensino moral. O ensino moral é o que está por trás de um véu que vai sendo levantado com a utilização do conhecimento trazido para nós pelo Consolador, que vem através do Espiritismo, e por uma lógica que nós vamos desenvolvendo a partir do desenvolvimento da nossa inteligência. Não vamos nos deixar perder isso, pelo contrário, vamos lembrar disso, e antes de fazer crítica a qualquer pessoa, qualquer situação, a qualquer orientação, vamos primeiro tentar entender o que se quis dizer. E ainda assim, quando entender, ou se não entender, ou se vir que realmente está errado, tente consertar de alguma forma, oferecer uma outra explicação. Se não puder, ore pelas pessoas que estão envolvidas na crítica, no erro.
não vamos entrar na mesma sintonia, porque essa sintonia da crítica, principalmente se ela é infundada, ela é para baixo. E nós estamos precisando de vibrações para cima. Nós estamos construindo paz, tranquilidade. Nós estamos construindo, nós estamos ampliando o amor. E o amor, ele não está conivente com crítica, com acusações, com qualquer coisa desse nível. Então, vamos aproveitar o estudo, porque ele é uma sugestão de como vamos estudar, aprender e viver a vida. E não para estudar e passar a fazer crítica para as outras pessoas. Então, hoje nós vamos ver o capítulo... Eu tirei do lugar aqui. O capítulo 5, a partir do versículo 21, até o capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler tudo, depois a gente vai voltar comentando, como sempre. Então, o que diz aqui? O subtítulo é A Moral Doméstica. É aí que está a polêmica. De cara, né? Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Até esse momento ele deve ter um monte de gente remexendo, né? Mas vamos com calma. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também, os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Agora no capítulo 6. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres feliz e teres uma longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo, servindo-os não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-los, como ao Senhor e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor, seja ele servo ou livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que ele não faz acepção de pessoas. Então, aqui nós somos do capítulo 5,
versículo. Deixa eu voltar aqui. Então, nós somos do capítulo 5, versículo 21 até o 33 e do 6, de 1 a 9. Nós vamos voltar agora comentando. Eu imagino, como eu comentei antes, e cheguei a uma conclusão, uma das primeiras vezes que eu ouvi essa carta, e eu ouvi os comentários que surgiram, eu vi o seguinte: as pessoas pegam, às vezes, um versículo e lê, e, às vezes, o versículo solto, ele não fica bem entendido. Então, é importante ler, às vezes, o versículo dentro de todo o contexto, de toda a história. Então, essa história aqui, essas orientações para a moral doméstica, começa exatamente aqui, nesse versículo 21 do capítulo 5, e vai até o versículo 9 do capítulo 6. É a história completa. Foi bem separadinha pela Bíblia de Jerusalém. No mês passado, nós terminamos um assunto e depois entramos nesse aqui. Então, esse assunto está completo. Se nós pegarmos esse assunto completo e lermos tudo, ou pelo menos a metade, nós já vamos entender que os versículos iniciais aqui já não precisam ou não podem ser lidos ou vistos com tanto rigor como se pensou e como se comenta. Porque o comentário inicial é de que o Paulo era machista, porque ele dava a entender que as mulheres tinham que ser sujeitas aos seus maridos. Está escrito isso aqui. Mas quando a gente lê o conjunto, será que é exatamente isso que ele está querendo dizer? Então, é aí que é o ponto importante. Vamos ver umas palavras aqui, para a gente entender melhor. A palavra que está aqui, por exemplo, submetei. Submeter é acatar as ordens de, render-se aos desejos de outra pessoa, subordinar. Submeteu o empregado pela chantagem. O chefe submetia aos seus desejos, não se submetia aos caprichos do marido. Então, o submeter é acatar as ordens de, render-se aos desejos de outra pessoa, subordinar, submeter o seu empregado e tal. Então, submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Paulo está sugerindo, geral, que todos nós nos submetamos, ou seja, que acatemos as ordens, que rendamos aos desejos de outras pessoas. Só que agora ele fala, submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas o que é temor? Por que temor? Então, temor é ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror. Viver no temor da miséria, da velhice, da morte, sentimento de respeito profundo ou de reverência por temor a Deus. Então, aqui, quando você pega a palavra temor, ela tem vários sinônimos, vários significados. É importante que a gente analise todos eles, porque quando fala de temor ao Cristo, a nossa lógica e a nossa razão diz que nós não temos que temer ao Cristo, como está escrito. Então é preciso entender qual é esse temor. Ele fala que assim, ó, no final, fala assim, sentimento de respeito profundo ou de reverência por. Então essa é a definição de temor que ficou mais leve em relação ao Cristo. Mas se nós entendermos que o Cristo é o Espírito que nós somos, e se nós entendermos que o Cristo, que o Chico Xavier um dia deu uma definição que eu nunca esqueci. Perguntaram para ele de que ele tinha medo. Ele falou que tinha medo de fazer mal para alguém. Então, o temor em relação ao Cristo, que é o Espírito que nós somos, que estamos representando, é um temor no sentido de evitar que façamos mal
ao Cristo, ao Espírito que nós somos, ao nosso processo de evolução. Então, eu preciso temer fazer algum tipo de mal, porque esse mal que eu faça aos outros é o mal que eu estarei fazendo para mim e que vai retornar para mim no futuro, com a mesma intensidade que eu fiz hoje a alguém. Então, esse temor que eu preciso ter é nesse sentido. E não o temor de Cristo, o temor de Jesus, do Cristo, por exemplo, porque não tenho que ter medo dele. Ele é nosso irmão amoroso, misericordioso e que perdoa infinitamente. Nós não temos que temer a Deus, nós temos que temer a nós mesmos, no sentido de não nos proporcionar a oportunidade de fazer algo que seja depois contrário ao que nós precisamos. Aí tá. No versículo 22 vem a outra parte delicada. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Ele compara o homem com o Cristo e a mulher com a igreja. Ele faz uma comparação porque está entrando num âmbito aqui mais vamos dizer, do dever voltado para a religiosidade, para o compromisso espiritual especificamente. E o nosso líder espiritual é o Cristo, Jesus. Naquele tempo era muito mais evidente isso, né? Então, ele faz uma comparação. Então, ele não fala de mulher, mulher, nem de homem, homem. Ele fala de Cristo e igreja e faz uma comparação. Mas, ainda assim, fica parecendo que as mulheres, então, sejam sujeitas aos seus maridos. O que é sujeitar? Sujeitar é submeter. Fazer com que se torne dependente ou submisso por meio de violência ou de persuasão. Sujeitou o país à pobreza. Sujeitava a esposa a maus tratos. Sujeitou-se aos abusos do chefe. Então, nós temos a expressão que sujeitar, né? Estejam sujeitas aos seus maridos. Então, sujeitar-se, a expressão aqui que a gente poderia achar que caberia bem aqui é exatamente fazer com que se torne dependente ou submisso por meio de violência ou de persuasão. Como que é o relacionamento homem-mulher, marido-mulher? Nós convivemos no diálogo, conversando. Toda vez que um expõe alguma ideia que o outro concordou, o que concordou com a ideia do outro está se sujeitando àquela ideia dele. Ou seja, o marido, no caso, ele persuadiu a mulher a aceitar um determinado comportamento, uma determinada ideia. Então, quando ele fala isso, ele está propondo que as mulheres estejam sujeitas, que podemos entender num sentido não de violência, mas no sentido de persuasão. Porque, afinal, nós combinamos de viver juntos, de casar, de viver juntos e formar um lar. Se nós combinamos de formar um lar, hoje, com a modernidade da tecnologia, com os avanços da comunicação, nós estamos entendendo, e mais na frente nós vamos ver isso, que hoje estamos agindo ou estamos com propostas de agir em igualdade de condições. Tanto os homens podem e devem se sujeitar às mulheres, nesse sentido, pela persuasão, pelo diálogo, quanto as mulheres podem e devem se sujeitar aos homens, aos seus maridos. Então, a sujeição podemos colocar no sentido de persuasão, que vai ficar mais leve. Mas e mulher? Essa expressão mulher, mulheres, ela é muito ampla, porque a mulher, naquela época,
as mulheres eram totalmente dominadas pelos homens. Houve uma evolução no comportamento, especificamente da mulher, lá de, vamos dizer, de antes do Antigo Testamento até agora. Eu até deixei uma coisa aqui, é um pouquinho longo esse texto aqui, mas eu vou ler por parte, só para a gente entender bem essa ideia. Por exemplo, ele fala aqui, no Oriente Médio, na Grécia e Roma, no Antigo Oriente Médio, a mulher, em geral, não tinha os direitos de uma pessoa livre. Era sempre sujeita ao homem, ao pai ou ao marido. A condição inferior da mulher na lei antiga é tratada nos artigos adultério, divórcio, dote, família, herança, matrimônio, prostituição, viúva. Então, nesses casos aqui, especialmente o que é ruim, o que é negativo, ficava por conta da mulher, ou seja, culpa da mulher. E fala aqui, viúva e artigos que se faz referência. Então, neste caso aqui, essas expressões tinha-se uma certa permissividade para os homens e uma exigência maior das mulheres. Isso, vamos dizer assim, antes do Antigo Testamento. Aí fala assim, a inferioridade jurídica da mulher se opõe paradoxalmente à concepção da deusa da fecundidade, que é mulher e mãe. A deusa representa a mulher como fonte da vida, mas representa também a mulher como objeto de prazer sexual. Antes, nas concepções mais baixas do culto, esta é sua função mais elevada, ou seja, ser objeto de prazer sexual. Parece que a exagerada valorização da função sexual da mulher implicava a perda de sua dignidade como membro da sociedade e como companheira no matrimônio. Das leis mesopotâmicas se deduz que as mulheres que faziam parte do pessoal do templo, sacerdotisas ou prostitutas sagradas, gozavam de mais liberdade e possivelmente de uma posição de maior estima e dignidade. Mas o que a gente vai vendo o tempo todo é uma prevalência da ordem e da força do homem sobre a força da mulher. Quando ele entra aqui na parte do Antigo Testamento, ele fala assim, a posição jurídica da mulher no Antigo Testamento é tratada nos artigos mencionados no início deste artigo. Podemos observar alguns outros casos de subordinação da mulher ao homem. A mulher é propriedade do homem, que ele pode usar para a sua própria defesa. Está na Gênesis, capítulo 12, versículos 12 a 20. Numa versão do Decálogo, a mulher é enumerada entre as propriedades. Parece que, em geral, as mulheres não tomavam as refeições junto com os homens. Isso a gente está tratando da Gênesis do Moisés, hein, gente? O Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo. E a Gênesis, ela tem um período muito grande, muito anterior de abrangência. Então, na Gênesis, em especial, ele fala da origem da humanidade. E quando ele fala da origem, que começa lá de Adão e Eva, a gente já vai ver que lá em Adão e Eva, eles já pegam a mulher como culpada por ter levado Adão a provar do fruto da árvore que era proibida por Deus. Então, tudo isso tem aí um simbolismo, tem umas alegorias que fazem parte da história e fazem parte da explicação que conseguiram naquela época. Porque não tinha nada concreto. Então, as pessoas analisavam os fatos, as histórias, e interpretavam e escreviam. Certamente, quem tinha acesso à cultura naquela época eram os homens. Então, os homens é que escreviam. Eles é que relatavam os fatos.
E claro que naquele tempo as pessoas não iam relatar fatos que fossem contrários a eles. Então eles faziam as leis, contavam as histórias, relatavam tudo e faziam tudo de acordo com a necessidade deles. Mais à frente ele fala assim: a inferioridade da mulher, portanto, é apresentada como uma degradação do estado primitivo e original da humanidade. Lá na Gênesis, do capítulo 2, versículo 3, ele fala assim: a mulher é apresentada como uma auxiliar. Neste ponto aqui, há um indício de igualdade, mas que logo em seguida é destruído por essa ideia da inferioridade da mulher. Porque lá, ele fala, essa igualdade, ele fala da sua mesma espécie, ossos dos meus ossos, carne da sua carne. Por isso o homem deixa seus pais para viver com ela. A narrativa parece compreender a igualdade entre os dois sexos. Essa ideia é esclarecida em Gênesis 3,16, onde a real inferioridade da mulher, sua sujeição ao homem e sua dependência dele para complemento sexual, raiz de sua sujeição, são atribuídas a uma maldição. Então, a inferioridade da mulher, portanto, é apresentada como uma degradação do estado primitivo e original da humanidade a partir da culpa que é atribuída à mulher por causa da questão lá da tal da maçã, né? Bom, na sequência aqui, eu estou lendo aqui o dicionário bíblico. Esse dicionário bíblico tem 6 páginas falando só sobre a mulher. Então, aqui no item 3, ele fala do Novo Testamento. A posição neotestamentária a respeito da mulher não se pode dizer revolucionária no sentido próprio da palavra, mas contém princípios que se opõem, seja a opressão social e jurídica da mulher no Oriente, seja a excessiva emancipação da mesma em Roma. Aí ele vai falar de uma coisa que não é tão comentada. A maneira com a qual Jesus tratava as mulheres é reveladora. Ele conhecia-lhes a vida e as fadigas cotidianas e se interessou por elas, o que se vê nas parábolas do fermento, da dracma perdida, do juiz iníquo, da viúva importuna, das virgens que tomam parte nas bodas. Jesus faz milagres a pedido de mulheres como de homens. A sogra de Pedro. Então, ele fala da sogra de Pedro, ele fala da... Cadê aqui, gente? É a sogra de Pedro, a filha de Jairo, a hemorroíça. Ele fala da mulher cananeia, a mulher encurvada, a viúva de Naim. Jesus aceitou ser ungido por uma mulher e a defendeu contra as críticas. Um grupo de mulheres piedosas, muitas das quais testemunharam a sua morte e ressurreição, serviam-no nas necessidades materiais. Com Marta e Maria, Jesus tinha um relacionamento de amizade familiar e profunda. E, na cruz, no momento da cruz, tinha 5 mulheres e um homem, testemunhando o momento final de Jesus. Aí, quando ele chega aqui na parte do Paulo, ele fala assim, a posição teórica da mulher não é mencionada senão na discussão sobre o matrimônio, mas esses poucos textos são importantes. Então, Paulo, na primeira carta a Timóteo, afirma que a mulher será salva pela sua maternidade e não vai além da concepção do ato do Antigo Testamento do complementamento da mulher. Afirma também que em Cristo não há mais diferença entre homem e a mulher. É a mais explícita afirmação da dignidade da mulher no Novo Testamento. O que eu quis chamar a atenção aqui é que não existe uma afirmação aqui, de fato,
de que o Paulo fosse machista ou que ele fosse contra a mulher. A afirmação é muito mais pela dedução que as pessoas fazem, baseado exatamente neste ponto, nesse versículo 22, capítulo 5 da Carta aos Efésios. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Há 2000 anos atrás, a cultura era da mulher sujeita aos maridos. Há 2000 anos. Mas quando ele faz a comparação, dizendo que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo, ele amplia o conhecimento. Porque vai chegar no ponto de dizer o seguinte: quando nós fomos criados lá na Gênesis, fala que quando Deus criou, ele criou o homem, né? E fala assim, macho e fêmea os criou. Então, nós somos originalmente macho e fêmea, homem e mulher, numa só personalidade, numa só individualidade. Não porque somos duas pessoas em uma nesse sentido. É que somos duas situações, dois comportamentos, ou duas formas de comportamentos para um espírito que precisa progredir e atingir o ponto máximo da evolução, tendo vivido todas as experiências. Então, quando Deus escolheu que teria o Adão e a Eva passam a representar a humanidade como um todo. Então, Adão está relacionado com o homem, com raça humana, com a humanidade. E a Eva está nessa mesma sequência. Só que a Eva passa a representar. Se o Adão representa a parte racional, a Eva, representando a mulher, ela representa a parte mais da intuição, do sentimento. É a soma do sentimento com a razão que vai fazer com que o espírito, a individualidade, atinja um nível de equilíbrio para conviver com as duas situações em uma só. Porque as experiências serão divididas e serão, vamos dizer assim, vividas em momentos diferentes, em corpos masculinos e em corpos femininos. Ele ensinando a mulher, que representa o sentimento, que representa a sensibilidade, que se sujeite ao homem, ao marido, à razão, como ao Senhor, ao Espírito. Ele diz que o homem é a cabeça da mulher. Então, o homem, representando o Cristo, o Espírito, é a cabeça da igreja. Então, os dois, num só, vão fazer a representação que o Cristo e a igreja fazem para a religiosidade da humanidade. E diz que o Cristo é cabeça da igreja e o salvador do corpo. Então, o Cristo é o Espírito que está vivo, que está dando a inteligência e direcionamento ao corpo. Não importa se ele é masculino ou se ele é feminino. Mas os corpos masculinos ou femininos são dirigidos em momentos por espíritos que vão tratar da condição mais masculina, e em outros momentos vão os mesmos espíritos em condições femininas. Mas isso nós só estamos sabendo agora, com a doutrina espírita. Então, quando a gente vai vendo essa evolução, e a gente vê o seguinte, que de antes do Moisés até Jesus, já houve um avanço. A mulher já passou a ser mais respeitada, a ser mais percebida, a ser mais valorizada com Jesus. O Paulo não foge disso. Ele muda um pouquinho, porque ele está se dirigindo a uma comunidade que tem pessoas que estão rebeldes. Então, ele precisa pegar essas pessoas que estão rebeldes e dar a cada uma delas as suas diretrizes para que elas se comportem. Então, ele vai falar com a mulher, vai falar com o marido, ele vai falar com os filhos e vai se referir a todos e dar diretrizes para que todos se organizem dentro da família, para organizar
e fazer com que a família cresça e desenvolva. Isso foi escrito, repito, há 2000 anos atrás. Hoje, nós temos um avanço tecnológico, nós temos um avanço cultural, nós temos o desenvolvimento da inteligência, nós temos a presença do Consolador que veio nos ensinar todas as coisas. Então, hoje, nós podemos eliminar qualquer preconceito que possa surgir desses versículos, porque já temos condições de entender que a essência desse ensinamento está dizendo a todos nós que somos homens e mulheres ao mesmo tempo como espíritos, que todos precisamos nos submeter, nos sujeitar uns aos outros para caracterizar o ensinamento de Jesus, do amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós amamos, muitas vezes nós nos submetemos para não trair o amor. Quando eu disse no início da importância da gente ter uma coerência de comportamento diante das coisas que estão acontecendo no mundo, essa coerência está relacionada com o amor que nós temos, com o amor que nós sentimos e precisamos manter. Por isso, em muitas situações, nós teremos que aprender a nos submeter, porque isso vai fazer bem para nós. Independente de ser homem ou mulher, tem situações que nós vamos ter que nos sujeitar a pessoas que têm essa representação de cabeça da comunidade. Então, os nossos dirigentes, os nossos governantes, eles assumem esses papéis. E tem situações que nós somos obrigados a nos submeter ao que eles decidiram lá, porque isso vai ser melhor para nós. Hoje, se nós deixarmos de fazer uma declaração de imposto de renda no final do ano, que é uma imposição, vamos dizer assim, política, se nós deixarmos de fazer, nós vamos ter consequências sérias por causa disso. Se nós deixarmos de cumprir determinadas leis, mesmo que pareçam absurdas, nós podemos ter a nossa liberdade cortada. Então, para não ter a liberdade cortada, nós precisamos aprender a nos sujeitar, a nos submeter. Nós precisamos aprender a temer determinados comportamentos para não nos trairmos diante de comportamentos que gerarão consequências piores para nós no futuro. Então, na sequência aqui, nós vimos o seguinte. Primeiro, no Livro dos Espíritos, quando o Consolador vem e traz a orientação, no Livro dos Espíritos nós temos a divisão da lei de Deus em 10 partes. Então, a lei divina ou natural, ela é dividida em 10 partes. Então, começa com a lei de adoração e passa por todas as outras. Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, progresso, liberdade, igualdade, sociedade, justiça, amor e caridade. As 10 divisões da lei de Deus que chegam para nós como uma terceira revelação, como a presença do Consolador trazendo os ensinamentos para nós. Pegamos a lei de igualdade. É o capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Vamos lá, a partir da questão 803, que é onde começa a lei de igualdade. O Kardec pergunta, perante Deus, são iguais todos os homens? Resposta, sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Questão 803.
Na 817, ele vai perguntar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. A resposta. Pergunta 817, né? São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Resposta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Respondeu com uma pergunta. A resposta é sim. Deus outorgou ao homem e à mulher a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Mais à frente, só para completar, ele fala assim: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Resposta: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Assim sendo, ele rebate a pergunta. Assim sendo, a legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Aí eles respondem assim: dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Olha que bacana e que confirmação essa questão 822A. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. O que acontece, então, é simples, desde o princípio. Então, essa aparente injustiça que tem aqui, a injustiça que os homens fazem ainda hoje, dando preferência para os homens e prejudicando as mulheres, então, é uma injustiça que está bem aparente aqui na nossa condição humana. A gente vê essa busca da igualdade, por exemplo, mulheres que exercem a mesma função ganham menos do que os homens, na mesma função. Às vezes, algumas empresas contratam mulheres para exercer funções que homens exerciam ou exercem, porque eles acabam conseguindo pagar a elas um valor menor do que pagariam ou pagam aos homens. Então, isso ainda existe. Tem poucas empresas que conseguem fazer essa igualdade nesse sentido. Porque se uma mulher é engenheira, por exemplo, eu conheci mulheres engenheiras, eu trabalhei numa empresa que fazia essa justiça. As mulheres e os homens eram engenheiros e eles não recebiam pelo sexo, eles recebiam pelo cargo. Então, o cargo de engenheiro tem várias gradações. Independente de ser homem ou mulher, as pessoas recebiam pelo cargo, e não por ser homem ou mulher. Mas é claro que ainda tinha algumas discriminações. Sempre tem. Sempre tem algumas escolhas, algumas discriminações, alguns prejuízos para esse lado que ainda é considerado mais fraco em algumas situações. Né? E é claro que a gente já sabe que não é. Mas algumas pessoas ainda tentam e às vezes até conseguem agir como se fosse. Então, o que está acontecendo na nossa sociedade? Quando nós temos uma lei feita pelos homens,
que prejudica as mulheres, os homens fazem as leis, os legisladores fazem as leis, submetem à apreciação de outros homens, que são grande maioria ainda nos congressos e nas câmeras, eles aprovam e prejudicam as mulheres. Daqui a algum tempo, esses homens que fizeram essas leis reencarnam como mulheres e vão ser submetidos às leis que eles aprovaram e que agora eles vão ser prejudicados pela lei que eles fizeram. Essa visão e esse entendimento espírita disso aí faria com que todos nós pensássemos mais de uma vez para fazer uma lei, por exemplo, ou para prejudicar uma pessoa, por exemplo, pela questão do sexo. Então, os homens que prejudicam as mulheres hoje, com certeza serão mulheres amanhã reencarnadas, vivendo as mesmas situações que fizeram as mulheres passarem hoje. Isso é lei de causa e efeito, ação e reação. É lei do universo. Essa é a lei que faz a justiça no universo. Ninguém vai fugir dela, né? Todos nós estamos submetidos a essa lei e ela é simples até de entender. A minha ação foi elaborar um projeto de lei que facilitaria a vida dos homens e que prejudicaria a vida das mulheres. Não, vamos dizer, não fez pensando nisso, em prejudicar. Às vezes fazem pensando em se ajudar. O egoísta, ele não faz mal para o outro pensando em prejudicar o outro especificamente. Ele faz pensando em se ajudar. O assassino, ele não mata o outro, ele não vinga pensando na vingança e na morte do outro. Ele vinga pensando na satisfação da necessidade dele de vingar, de cobrar alguma coisa que o outro tenha feito a ele. Só que depois ele vai ver que não adiantou, que a vingança dele não funcionou. Então, assim, muitas situações nossas aqui no nosso universo vão acontecer dessa forma. As pessoas fazem egoisticamente alguma coisa sem pensar no outro. Depois vai viver a consequência. Se não conseguir viver a consequência que é agora, com certeza vai renascer nas condições que aquele outro estava quando foi submetido. E aí vai ter que passar pela submissão à lei que ele mesmo criou num passado, às vezes até recente. Então, com isso, a doutrina espírita explica tudo. E deixa claro para nós o quê? Quando nós nos tornamos cristãos, submissão, sujeição, passa a ser uma virtude a ser desenvolvida por nós, independente de ser homem ou mulher. Porque o cristão, ele passa a se submeter, ele passa a se sujeitar, ele passa a silenciar, ele passa a se sacrificar diante de uma série de acontecimentos do mundo para não trair o ensinamento do Cristo que nós estamos desenvolvendo, estamos aprendendo e procurando colocar em prática. Então, versículo 23, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Então, o Cristo é a cabeça da igreja. A igreja representa a comunidade de homens e mulheres. E o Cristo, Jesus, trouxe a orientação de como nós devemos agir para salvar o corpo temporariamente. Porque nós sabemos que o corpo vai morrer. Aí ele continua. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, essa comparação é interessante. Aí já fica melhor para entender. Porque nós vamos ver aqui e vamos continuar lendo. Aí nós vamos ver o seguinte. Como a igreja está sujeita a Cristo, aí quem é o Cristo que a igreja está sujeita? O Cristo a quem a igreja está sujeita, a quem as comunidades religiosas cristãs estão sujeitas, é aquele Cristo
que para nós está definido como o ser mais perfeito que foi oferecido à humanidade para servir como guia e modelo da humanidade. Então, por causa disso, a igreja está sujeita a ele. Aí ele faz a comparação, que estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Por quê? Porque ele diz aqui, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, agora nós estamos falando de uma submissão das mulheres aos maridos que estejam nessa condição aqui do Cristo que amou a igreja. Então, é o marido que ama sua mulher. Ela vai submeter a ele porque ele a ama, porque ele a respeita, porque ele faz o possível, às vezes o impossível, para tratá-la bem, para fazer o bem a ela. E eu pergunto a todas vocês, em especial as mulheres, qual a mulher que não gostaria de ser submetida, de ser, vamos dizer, ser sujeita a um homem que a ame, que a respeite, que a trate com todos os cuidados? É essa a proposta que ele está fazendo. A fim, ele, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha a missão dos maridos que ele está pedindo às mulheres que sejam submissas a eles. E eu pergunto de novo, qual mulher não gostaria de ser sujeitada ou submetida a um marido desse? E eu sei que muitos vão estar aí perguntando assim, mas existe esse marido? Eu não sei, que eu nunca tive marido, mas eu imagino que sim, não completos, mas em formação, porque todos nós aqui estamos em formação. O Paulo falou aqui de uma situação já bem completa, e nós estamos aqui na Terra agora falando de formações em complemento. Então, essas pessoas existem em estado latente, vamos dizer assim. Tanto os homens como as mulheres. Então, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O Cristo era perfeito, é perfeito e se entregou de uma maneira perfeita à igreja, a fim de purificá-la. Então, voltando para o marido, né? O marido deve amar a mulher e se entregar por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, a mulher, gloriosa, sem mancha. Imaginem se os maridos conseguissem conservar as mulheres sem mancha e sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, esse seria o papel que os homens será, ou é o papel que os homens precisam buscar para demonstrar esse amor às suas mulheres e para merecerem o respeito, o amor e a submissão delas de uma forma tranquila, porque o amor não prende, o amor não exige, o amor não impõe. Então, o amor não vai submeter uma pessoa obrigatoriamente. Haverá uma submissão automática, recíproca, de um para outro, mas ambos livres para tomar as próprias decisões e ser respeitado pelo outro, porque há uma confiança entre um e outro, pelo amor que existe, pelo respeito que há, como o respeito que há entre o Cristo e a igreja. Bom, no versículo 28, tem uma mensagem do Emmanuel que chama o Evangelho e a Mulher. Então, assim também, os maridos devem amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si
ama-se a si mesmo. Então, quem ama a sua mulher, fisicamente, ama-se a si mesmo. Mas, intimamente, quem ama a sua mulher é aquele que ama os seus sentimentos, é aquele que ama a sua sensibilidade, é aquele que busca, que respeita e que constrói cada vez mais a sua sensibilidade. É aquele que está desenvolvendo o seu lado feminino para que esse lado feminino tenha uma sintonia com o lado feminino do outro espírito que está convivendo com ele, num corpo feminino também. Aí haverá sintonia. Do mesmo lado, a mulher, que também tem um lado masculino, ela vai desenvolver uma sensibilidade para o lado masculino, especialmente o lado da racionalidade, porque ela vai entrar em sintonia com o outro homem que convive com ela e que está encarnado num corpo de homem. Então, para que haja essa sintonia, o homem precisa buscar um pouquinho a sensibilidade feminina e a mulher precisa buscar um pouquinho a racionalidade masculina. E os dois vão se ajudando, os dois vão se complementando. Então, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem ama o seu marido, ama-se a si mesmo. Quem ama o próximo, ama-se a si mesmo. Porque a proposta é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nesse versículo 28, chama o Evangelho e a Mulher, que está naquele livro, né, o Evangelho por Emmanuel. Eu vou ler essa mensagem aqui, que eu achei ela muito interessante, do Emmanuel. Tem que ver se eu vou achar, né? O Evangelho e a Mulher é o capítulo 93 do livro Pão Nosso. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Paulo aos Efésios, capítulo 5, 28. Muitas vezes, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Verdade. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que ele assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e, como criatura de Deus, igual a ele.
Então, essas são as palavras do Emmanuel nessa questão do evangelho e a mulher, né? Está no Pão Nosso. Eu queria lembrar o seguinte: por algumas palavras que o Paulo disse, eu imagino que muitas mulheres e muitos homens talvez não gostem dele, até por situações diferentes. Não gostem e não aceitem. Vamos dizer que todas as pessoas merecem respeito pelas suas conclusões. Mas nem sempre significa que essas pessoas estão realmente corretas. Então é aí que é o ponto importante. Eu vou dar um exemplo. É claro que nós não vamos ter como discutir isso, mas eu queria que vocês todos pensassem a respeito. Esses dias agora, foi aniversário do Pelé. Na verdade, do Edson Arantes do Nascimento. O Pelé foi uma das pessoas mais conhecidas no mundo, ainda é. Ele levou o Brasil a ser conhecido em diversos lugares do mundo. Ele conseguiu fazer coisas que pessoas da raça dele e nas condições dele não teriam conseguido de jeito nenhum com as origens que ele teve. Então, ele, com o futebol, com uma relativa tranquilidade que ele tinha ao jogar futebol, ele conseguiu impedir a continuação de uma guerra na África durante o tempo em que o time dele ficou lá para jogar. Porque eles foram jogar num lugar que estava em guerra, esse lugar pediu trégua para assistir o jogo, o outro, que estava em guerra também, falou que só daria a trégua se ele fosse jogar lá também. E a guerra ficou vários dias parada, porque as pessoas queriam ver o Pelé jogar. Bom, ele encantou o mundo com o futebol. Fez coisas assim admiráveis com o esporte. Foi eleito o atleta do século. Teve assim coisas admiráveis. Mas ele fez uma coisa errada. E no dia que comemorou o aniversário dele, várias pessoas estavam comentando esse ponto negativo. Porque ele negou a paternidade a uma pessoa. É claro que nós não vamos entrar no mérito, e eu, particularmente, não sei os motivos que ele tinha e nem que a moça tinha. Não estou justificando nada, mas eu estou querendo mostrar o seguinte: quantas vezes nós condenamos uma pessoa por causa de uma coisa errada, sabidamente, que essa pessoa tenha feito, e que pode ter feito mesmo, e não percebemos quanta coisa boa essa pessoa fez. Então, quando formos analisar as cartas do Paulo, em especial nesse aspecto, eu estou dando esse exemplo só para lembrar isso. É preciso considerar que o Paulo fez pelo cristianismo, mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele tenha sido em alguns momentos um pouco machista, ele foi, nos outros muitos momentos, muito cristão. E ele fez o cristianismo espalhar por partes que era impossível chegar na época com os recursos que os outros apóstolos tinham. E ele tinha recursos que só ele tinha, porque ele era de família rica, ele tinha cultura, ele tinha conhecimento, ele tinha a oratória, ele tinha a formação lá dos judeus, conhecia com profundidade o material deles lá, então ele tinha condição de argumentar, fazendo comparações, mostrando um lado e o outro. Então é importante que a gente veja isso. Ainda que Jesus tivesse feito alguma coisa errada, é preciso ver o tanto de coisa certa que ele fez, tanto de coisa boa, embora ele não tenha feito nada errado que a gente possa considerar. É importante que a gente passe a ver isso, porque nós estamos no meio de pessoas que erram e acertam. E nós vamos continuar condenando as pessoas porque erraram? Nós vamos continuar eliminando as pessoas porque elas fizeram uma coisa errada? Ou algumas coisas erradas? E não vamos observar o certo que elas fizeram? Então, imaginem o que poderia ser também essa submissão.
Imagine aquele marido, aquela mulher que está lá dentro da sua casa e que você está a ponto de explodir com ele ou com ela. Analise essa pessoa. Analise o que essa pessoa já representou para você. Observe o quanto de coisas boas que essa pessoa já te proporcionou. E observe também as que você já proporcionou. Considere que nos momentos das coisas boas, essa pessoa poderia estar agindo com a tranquilidade dos primeiros momentos dos seus encontros lá do passado. Mas que depois vieram as dificuldades, porque são as dificuldades que precisam ser resolvidas nessa existência e precisam estar nas mesmas condições lá do passado para que essas coisas sejam resolvidas. Então, este é um momento em que estamos externando as nossas dores morais para que elas sejam resolvidas junto com a pessoa que nos ajudou a chegar a elas. E essa pessoa é o marido, é a mulher, é o filho, é o irmão, é o parente, é o pai, é a mãe, que estamos dentro da mesma casa, mas que no passado construímos coisas desagradáveis por causa de um ou de outro, e agora estamos juntos para que um ou outro ajude na reconstrução, para sair desse ciclo de culpa, de medo, de vingança e de agressão. Agora é hora de perdão, é hora de amor, é hora de compreensão, é hora de coragem, é hora de atitude positiva para sair desses ciclos. Vamos analisar isso sem julgar, porque ninguém tem capacidade de julgar o outro. Ninguém sabe o que passa na intimidade do outro de fato. A gente só imagina. E a gente imagina por causa de algumas atitudes. Mas lá na intimidade de um e de outro a gente não sabe. Então não julguemos, não condenemos. Estamos juntos para resolver. Então, vamos usar essa submissão para aceitar, a conviver com determinadas situações, buscando a solução. É para isso que nós estamos aqui. Para buscar a solução das situações, para resolver as questões. Ninguém jamais quis mal à sua própria carne. E se um e outro estão como se estivessem na mesma carne, ele quer antes alimentá-la e dela cuidar, como também faz o Cristo com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo uns dos outros. A doença que está no outro hoje pode ser uma doença que nós colocamos nele. Então, essa doença que está no outro, ela faz parte de nós. Nós colocamos lá. Então, agora nós precisamos ajudar na solução, na reconstrução, porque fazemos parte uns dos outros. Estamos em corpos semelhantes, parecidos, interligados. Pois, por isso, aí diz aqui, né? Na Gênesis 2:24, e aqui ele repete: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher. E serão ambos uma só carne, uma só oportunidade de redenção, de conserto, de refazimento, vamos dizer assim. Por isso o quê? Pelas nossas soluções complicadas, pelo conserto das dificuldades que viemos trazendo lá do passado, pelos males que um e outro fizemos ao outro, pelas dificuldades que causamos inconscientemente e, às vezes, conscientemente causamos ao outro, pelas perseguições que, às vezes, as mulheres da condição de homem do passado fizeram aos homens, e pelas dificuldades que os homens, na condição de mulheres do passado, fizeram às mulheres. Então, é preciso que a gente reveja tudo isso à luz da reencarnação. E essa luz da reencarnação foi, assim, a grande revelação que o Consolador trouxe para nós. E essa grande revelação
vai nos ajudar a entender as nossas vidas, a resolver as nossas vidas. E ninguém resolve eliminando, deixando de lado a dificuldade, o problema. O que é problema hoje, antes foi só um fato. E nós transformamos em problema. Aí diz um amigo meu que se é problema, tem solução. Se não é problema, não tem solução. Então, vamos buscar juntos quando já estamos juntos. Deixou seu pai e sua mãe para se ligar a outra pessoa, para ser uma só carne com ela, uma só vida, uma só oportunidade? Vamos aproveitar isso dentro do possível. Vamos fazer o melhor possível para aproveitar isso. Vamos trabalhar em função um do outro. Vamos relevar algumas coisas. É isso que é a submissão. É relevar algumas coisas. Procurar entender algumas coisas. Procurar entender que todos estamos em construção. Todos estamos em aprendizado. E no versículo 33 tem uma outra mensagem do Emmanuel que também é muito importante. Que ele fala, em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. É o último versículo do capítulo 5. Então tem a mensagem do Emmanuel, que chama vida conjugal. Vamos ver a mensagem do Emmanuel, o que ele diz aqui. Vida conjugal, Vinha de Luz, capítulo 137. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Mudou um pouquinho aqui, né? Mas as expressões são variadas e são sinônimos às vezes. Aí o Emmanuel comenta, as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima e as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências. Ou melhor, o cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele
é o companheiro que Deus te concedeu. Beleza isso? Então, essa mensagem está no livro Vinha de Luz, capítulo 137. Os 136, 137, 138, 136, 37, 38, 35 também, são mensagens para a vida familiar. Quem puder acompanhar e ler essas mensagens aí para refletir mais, ótimo. Então, vamos considerar aqui as tragédias da vida conjugal costumam povoar a cena comum, explicando o desequilíbrio, e invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima e as excessivas aflições domésticas. Não utilizemos, não permitamos justificar determinados comportamentos por causa dessas tragédias que surgem como consequência, muitas vezes, da nossa impaciência até. Então, vamos considerar isso, vamos pensar em tudo isso e vamos finalizar aqui concluindo o seguinte. Os conselhos que o Paulo dá, vamos dizer assim, as orientações que ele dá, elas são muito mais para o nosso crescimento, são muito mais para o nosso aperfeiçoamento. Por isso, o Paulo precisa ser valorizado, respeitado e não ser taxado, como eu já ouvi, né? Ser taxado como machista, por exemplo, né? Dando a impressão de que está puxando só a sardinha, né? Ou a brasa para a sardinha dos homens. Vamos considerar que ele, na maioria das situações, ele está sendo imparcial. E ao ser imparcial, ele está, de uma certa forma, orientando os dois lados. Tem uma outra mensagem aqui que eu vou ler para finalizar, para a gente, na semana que vem, entrar no capítulo 6. Que é uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, que é A Mulher ante o Cristo, que é um comentário da questão 817 do Livro dos Espíritos. O que ele fala aqui? Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe entregassem o ciclo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se
mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho na Citura. Lloyd e Eunice, parentes de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Se quiserem lembrar e cantarolar mentalmente aí, nós podemos lembrar da música do Padre Zezinho, né? Maria de Nazaré, Maria me cativou. E aí, continuem cantando e continuem refletindo e continuemos pensando e valorizando e agradecendo a essa mulher que representa todas as outras e, ao respeitá-la, que nós possamos respeitar todas as outras que são a representação dela aqui na Terra. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação, pela atenção. Que Jesus ilumine, fortifique e nos conceda a possibilidade de continuar estudando, aprendendo, respeitando, valorizando a todas as pessoas. Muito obrigado a todos. Valdir, mais uma vez nós agradecemos, em nome do Grupo Espírita Servos de Jesus. Eu que agradeço. Lembrando que no próximo domingo daremos sequência ao estudo, né? No mesmo horário, às 18h45. No próximo domingo, eu vou cantar a música todinha. Tá? Então não vou perder, não. Não, é brincadeira, senão ninguém vem. Também gostaria de deixar o convite aqui para a próxima reunião, que será na próxima quarta-feira, e o tema será Comunidades Espirituais, com Everson Ramos. Então, será às 20 horas. Então, já deixo o convite aqui de antemão, aqui a todos. Então, neste momento, convido a todos a elevar o pensamento mais uma vez, de forma em agradecer ao estudo da noite, as reflexões que vamos levar para o nosso travesseiro nessa noite, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos refletindo o Evangelho do Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos, mais uma vez, em nome do Cristo, né? Sempre pedindo ao Pai o amparo necessário através da equipe espiritual que nos acompanha, que nos coordena, que possamos estar firmes nesse trabalho, sempre no propósito de crescermos cada vez mais. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus envolva todos os lares nessa noite. Que assim seja. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Valdir. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Lázaro. Muito obrigado. Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.